Capítulo 16, Números. Subtítulo: A rebelião de Coré, Datã e Abirão. Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, juntamente com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, Ion, filho de Pelete, filhos de Ruben, reunindo alguns homens, levantaram-se contra Moisés, juntamente com 250 israelitas, líderes de comunidade, chamados à Assembleia, homens de renome, e, ajuntando-se contra Moisés e Arão, disseram-lhes: Já é demais. Toda a comunidade é santa, e todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, então, vos elevais acima da Assembleia do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, prostrou-se com o rosto em terra. Depois falou a Coré e a todos os que estavam com ele: Amanhã de manhã o Senhor fará saber quem pertence a ele e quem é o santo, a quem ele fará aproximar-se de si, e aquele a quem escolher se aproximará dele. Fazei isto, Coré e todos os que estão com ele. Pegai incensários, e amanhã acendei-os e sobre eles colocai incenso diante do Senhor. E o homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo. Já é demais, filhos de Levi. Moisés disse ainda a Coré: Ouve agora, filhos de Levi. Por acaso é pouco que o Senhor de Israel vos tenha separado da comunidade de Israel para vos aproximar dele, a fim de fazerdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes diante da comunidade para ministrar a ela? Ele te trouxe para perto, e contigo todos os teus irmãos, os filhos de Levi. Quereis também o sacerdócio? Por isso, tu e todos os que estão contigo estáis reunidos contra o Senhor. Pois quem é Arão, para que murmureis contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles responderam: Não iremos. Por acaso é pouco que nos tenhas feito sair de uma terra que dá leite e mel, para nos matares no deserto? Para que queiras ainda ser nosso líder? Aliás, tu não nos levaste a uma terra que dá leite e mel, nem nos deste campo e vinhas como herança. Por acaso cegarás os olhos de toda essa gente? Não iremos. Então Moisés ficou indignado e disse ao Senhor: Não aceites a oferta deles. Nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal algum. Moisés disse a Coré: Comparecei amanhã, tu e todos os que te seguem, diante do Senhor, tu, eles e Arão. Cada um pegue o seu incensário e põe incenso nele. Depois, cada um leve o seu incensário diante do Senhor, 250 incensários ao todo. Também tu e Arão levareis cada um o seu incensário. Então, cada um pegou o seu incensário, acendeu-o e colocou o incenso. E ficaram em frente à entrada da tenda da revelação, com Moisés e Arão. E Coré reuniu toda a comunidade contra eles, à entrada da tenda da revelação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. Subtítulo: Os rebeldes são castigados. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Separai-vos desta comunidade, para que eu, no momento, possa destruí-los. Mas eles prostraram-se com o rosto em terra e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a humanidade, te indignarás contra toda esta comunidade quando só um homem pecou? E o Senhor respondeu a Moisés: Fala a toda esta comunidade, sai das proximidades da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi ao encontro de Datã e Abirão, e os anciãos de Israel o seguiram. E falou à comunidade: Afastai-vos das tendas desses ímpios e não toqueis em nada do que é deles, para que não morrais por causa de todos os seus pecados. Então eles se afastaram das tendas de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e ficaram à entrada das suas tendas, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. E Moisés disse: Assim sabereis que o Senhor me enviou para fazer todas essas obras, pois não as fiz por mim mesmo. Se estes morrerem como morrem todos os homens,
E se acontecer com eles o que normalmente acontece com todos os homens, o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a boca, e os engolir com tudo o que é deles, e vivos descerem à sepultura, então compreendereis que esses homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, quando ele acabou de falar todas essas coisas, a terra se abriu debaixo deles. Ela abriu a boca e os engoliu com suas famílias e com todas as pessoas que pertenciam a Coré, e todos os seus bens. Assim, eles e tudo o que tinham desceram vivos à sepultura, e a terra os cobriu e desapareceram no meio da comunidade. E todo Israel que estava em seu redor fugiu ao ouvir seus gritos, dizendo: Vamos fugir, para que a terra não nos engula também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Subtítulo: O incensário dos rebeldes são reutilizados. Então o Senhor disse a Moisés: Dize a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que tire os incensários do meio do incêndio, e espalha tu o fogo para longe. Pois os incensários daqueles que pecaram contra a própria vida se tornarão santos. Transformai-os em chapas batidas para cobertura do altar, porque foram levados diante do Senhor, se tornaram santos e serviram de sinal aos israelitas. O sacerdote Eleazar recolheu os incensários de bronze que os homens que foram queimados haviam oferecido e os transformou em chapas para a cobertura do altar, conforme o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés, para servir de memória aos israelitas, a fim de que nenhum homem comum, ninguém que não seja da descendência de Arão, aproxime-se para queimar incenso diante do Senhor, para que não aconteça o que ocorreu a Coré e seus seguidores. Subtítulo: O povo murmura e é punido com uma praga. Mas, no dia seguinte, toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. E assim que a comunidade se juntou contra Moisés e Arão, eles se voltaram para a tenda da revelação. Então a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda da revelação. E o Senhor disse a Moisés: Sai do meio desta comunidade para que eu a destrua num instante. Então eles se prostraram com o rosto em terra. E Moisés disse a Arão: Pega o teu incensário, acende-o com fogo do altar, coloca incenso nele e leva-o depressa à comunidade, e faz expiação por eles. Pois uma grande indignação saiu do Senhor, a praga já começou. Arão pegou o incensário, como Moisés lhe havia falado, e correu para o meio da comunidade. A praga já havia começado entre o povo. Então, colocando o incenso no incensário, fez expiação pelo povo. Ele ficou de pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Os que morreram pela praga foram 14.700, sem contar os que haviam morrido por causa de Coré. Depois disso, Arão voltou a Moisés, na entrada da tenda da revelação, pois a praga havia cessado. Capítulo 17. Números. Subtítulo: A vara de Arão brota. Então o Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas que apresentem uma vara de cada casa paterna, uma de cada líder. Serão 12 varas, segundo suas tribos, e escreve o nome de cada um sobre sua vara. Escreve o nome de Arão sobre a vara de Levi, porque cada vara corresponde a um líder da casa de seus pais. Tu as porás na tenda da revelação, diante do testemunho, onde vos visito. A vara correspondente ao homem que eu escolher brotará. Assim fazei cessar as murmurações dos israelitas contra mim, quando murmuram contra vós. Então Moisés falou aos israelitas, e cada líder trouxe uma vara, 12 varas, segundo suas tribos, e entre elas estava a vara de Arão. E Moisés colocou as varas diante do Senhor, na tenda do testemunho. No dia seguinte, aconteceu que, quando Moisés entrou na tenda do testemunho, viu que a vara de Arão, que era da casa de Levi, havia brotado.
e havia produzido gomos, rebentando em flores, e dado amêndoas maduras. Então Moisés levou todas as varas de diante do Senhor, para todos os israelitas verem. E cada um pegou sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: Torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que seja guardada como sinal aos rebeldes. Assim farás cessar suas murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenou. Então os israelitas disseram a Moisés: Estamos mortos, vamos perecer, todos nós vamos perecer. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos perecer? Capítulo 18. Números. Subtítulo: Deveres e direitos dos sacerdotes e dos levitas. Depois disso, o Senhor falou a Arão: Tu e teus filhos, juntamente com a casa de teu pai, sereis cobrados pela culpa contra o santuário, e tu e teus filhos sereis cobrados pela culpa relativa ao sacerdócio. Faz que também teus irmãos se aproximem, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se juntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos estareis diante da tenda do testemunho. Eles cumprirão as tuas ordens e se responsabilizarão por toda a tenda, mas não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram, nem eles, nem vós. Mas se juntarão a ti e assumirão a responsabilidade pela tenda da revelação, por todo o serviço da tenda. Nenhum homem comum poderá aproximar-se de vós. Assumireis o serviço do tabernáculo e do altar, para que não haja furor outra vez contra os israelitas. Separei do meio dos israelitas vossos irmãos, os levitas. Eles são uma oferta ao Senhor, para realizarem o serviço da tenda da revelação. Mas tu e teus filhos cumprireis o sacerdócio com relação a tudo o que é do altar, e a tudo o que está depois do véu. Nisso servireis. Eu vos dou o sacerdócio como dádiva ministerial, e se um homem comum aproximar-se dele, será morto. O Senhor disse ainda a Arão: Eu te dou minhas ofertas alçadas com todas as coisas santificadas dos israelitas. Dou-as a ti como porção e a teus filhos como direito perpétuo. Tuas ofertas virão das coisas santíssimas, preservadas do fogo que me entregarem. Isto é, todas as ofertas de cereais, todas as ofertas pelo pecado e todas as ofertas pela culpa. Estas coisas serão santíssimas para ti e para teus filhos. Tu as comerás em um lugar santo. Somente os homens e todos eles comerão delas. Serão santas para ti. Também serão tuas as ofertas das dádivas e todas as ofertas de movimento dos israelitas. Eu as dou a ti, a teus filhos e a tuas filhas, como porção para sempre. Todos os que estiverem puros na tua casa poderão comê-las. Também te dou o melhor do azeite, o melhor do vinho novo e do trigo, as primícias deles que os israelitas derem ao Senhor. Os primeiros frutos de tudo o que houver na sua terra, que levarem ao Senhor, serão teus. Todos os que estiverem puros na tua casa poderão comê-los. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Todo primogênito que oferecerem ao Senhor, homem ou animal, será teu. Mas certamente resgatará os primogênitos dos homens. Também resgatarás os primogênitos dos animais impuros. Resgatarás os que devem ser resgatados, a partir da idade de 1 mês, avaliados por 5 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas não resgatarás o primogênito da vaca, da ovelha e da cabra, porque são santos. Derramarás o sangue deles sobre o altar, e queimarás sua gordura como oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a carne deles será tua, bem como o peito da oferta de movimento e a coxa direita. Dou a ti, a teus filhos e tuas filhas, como porção para sempre, todas as ofertas alçadas das coisas sagradas que os israelitas oferecerem ao Senhor. É uma aliança perpétua de sal diante do Senhor, para ti e para tua descendência. O Senhor disse a Arão: Não terás herança alguma na terra deles, nem porção no seu meio.
eu sou a tua porção e a tua herança entre os israelitas. Dei aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel, como herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. Nunca mais os israelitas se aproximarão da tenda da revelação, para que não sofram por causa do seu pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da revelação e serão cobrados por sua culpa. Este será um estatuto perpétuo, através das vossas gerações. Eles não terão herança alguma no meio dos israelitas, mas dou por herança aos levitas os dízimos que os israelitas oferecerem ao Senhor, em oferta alçada, pois lhes disse que não teriam herança alguma entre os israelitas. E o Senhor disse ainda a Moisés: Falarás aos levitas e lhes dirás: Quando receberdes dos israelitas os dízimos que vos dou como herança, fareis ao Senhor uma oferta alçada desses dízimos, que será o dízimo dos dízimos. E a vossa oferta alçada será contada como grão de eira e como vinho do lagar. Assim fareis ao Senhor uma oferta alçada de todos os dízimos que receberdes dos israelitas. E desses dízimos dareis ao sacerdote Arão a oferta alçada ao Senhor. De todas as dádivas que receberdes do melhor delas, oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, a sua parte. Por isso lhes dirás: quando fizerdes oferta alçada do Senhor dos dízimos, ela será contada para os levitas, como o produto da eira e como o produto do lagar. E a comereis em qualquer lugar, vós e as vossas famílias, pois é a vossa recompensa pelo serviço na tenda da revelação. Por isso, não sereis culpado de pecado, se tiverdes separado para vós a melhor parte dessas coisas. E não estareis profanando as coisas sagradas dos israelitas, para que não morrais.